A paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clebson e eu queria trazer uma mensagem de Deus para todos vocês que nos acompanham através desse vídeo, que fica lá no livro de 1 João, no capítulo 5. O título diz assim: A fé que vence o mundo. Olha só, presta atenção, a fé que vence o mundo. Por que a fé que vence o mundo? Sendo que Deus nos deu a cada um de nós uma fé. Existe outra fé? Na verdade só existe uma fé, mas a forma das pessoas expressar, a forma das pessoas confessar a sua fé, existe outras formas. Tem pessoas que decidem confessar sua fé em outros deuses, em outros caminhos, que se torna uma fé falsa, uma fé que não agrada ou não traz os benefícios de Deus. Existem muitas pessoas que colocam sua fé em homens, em pessoas, em religiões. E esse tipo de fé não traz a graça de Deus, a resposta, a vitória de Deus ou a salvação para a vida daquela pessoa. A fé que vence o mundo é aquela fé que a pessoa, ela confessa ou ela aceita Jesus como o único e salvador da sua vida. É aquela pessoa que abre o seu coração para aceitar o testemunho de Deus na vida dela. E aqui você vai ver que ele diz mais ou menos assim, no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Olha só, a fé que vence o mundo é essa. A Bíblia é bem clara. É todo aquele que confessa que Cristo é nascido, é o Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que faz a pessoa alcançar de Deus a misericórdia, a sua salvação. Porque hoje em dia existem muitas religiões, muitas denominações que levam as pessoas, ensina as pessoas uma fé que não agrada, ou seja, coloca as pessoas, como eu disse essa semana na igreja, numa canoa furada. Ensina as pessoas uma fé que aquelas pessoas não vão alcançar de Deus a sua salvação. Tem muitas religiões que ensinam que não existe Jesus, não existe o Filho de Deus, só existe Deus. Mas aqui nós vemos na palavra de Deus que a fé que vence o mundo é aquela fé que leva a pessoa a crer e aceitar Jesus como Cristo e Salvador da sua vida. A fé que vence o mundo é essa. E nós temos que crer em Cristo Jesus para que nós venhamos vencer o mundo. É necessário que nós venhamos aceitar o testemunho de Deus na nossa vida, para que as promessas de Deus venham a se cumprir na nossa vida. E ele diz mais ainda, aqui no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha só, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como é que nós conhecemos que você ou que nós somos filhos de Deus? Quando amamos a Deus. E como é que nós amamos a Deus? Aceitando o seu testemunho, como Jesus, que ele foi enviado. O testemunho de Deus foi que Jesus, ele deu seu filho, ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele que ama o seu testemunho, todo aquele que aceita o seu testemunho, todo aquele que ama a Cristo Jesus, também está amando o próprio Deus. Então é necessário que aquele que venha crer em Jesus, aceitar Jesus, é necessário que ele também venha guardar no seu coração a palavra de Deus.
E todo aquele que guarda no seu coração a palavra de Deus, ele é filho de Deus. Ele é nascido de Deus. Ele tem essa fé que vence o mundo. Porque muitas pessoas dizem que crê, que acredita, mas não pratica, não vive a palavra. Não vive a palavra, não pratica a palavra. E é necessário. Ele diz mais aí no versículo 3, porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aí no versículo 4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. E qual é essa fé? É a fé verdadeira. É a fé que confessamos a Cristo Jesus, o Filho de Deus. É a fé que nos faz aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Aí ele diz mais ainda no versículo 5, quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Olha só como é bonita essa passagem, bacana. Então não existe outra fé, não existe outro caminho. É essa. Quando alguém ensina você que não existe Cristo Jesus, que não existe o Filho de Deus, está te ensinando, está te colocando no caminho errado. A palavra é bem clara, que a fé que vence o mundo, a fé que nos traz a salvação, é quando nós cremos que Cristo Jesus é o único Salvador. É quando você crê em Cristo Jesus. Quando Deus enviou o seu Filho, enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele enviou o seu Filho não para crer nele, mas para crer em Jesus. Porque quando nós cremos em Jesus, nós estamos crendo em Deus. Nós estamos acreditando em Deus. Nós estamos crendo no nosso Pai. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. A Bíblia diz isso. Jesus diz isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu só vou até Deus. Eu só vou ser salvo se eu crer no testemunho de Deus. Se eu crer em Cristo Jesus. Amém? Você entendeu a palavra? Então a fé que vence o mundo é essa. É você aceitar Jesus como o único Salvador. Tá certo? Se alguém te ensina de uma maneira diferente, tá errado. Se alguma religião te ensina de outro jeito, tá errado. A fé que vence o mundo é crer e aceitar Jesus como o único Salvador. Tá bom? Eu queria fazer uma oração para abençoar a sua vida. Pega o seu copo com água, vamos entrar na presença do nosso Deus. Querido Pai, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença agora, Pai. Quero abençoar todos que estão ouvindo essa palavra, esse vídeo, essa oração. Que o Senhor possa tirar toda incredulidade, toda dúvida, todo embaraço do coração. Essa pessoa que talvez, meu Pai, ainda não aceitou o Filho como Salvador. Que o Senhor possa entrar no coração, Pai. Quebrar o coração endurecido, fazer com que ele venha aceitar, Pai, e ser um servo, ser um filho do Senhor. Pai, abençoa, envia o teu poder para curar, para libertar, para abençoar, meu Pai, todos aqueles que nos ouvem agora, Pai. Toca no enfermo, toca no doente, toca no canceroso, toca naquele, meu Pai, que se encontra acamado. Abre portas, abençoa a todos. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra essa água em nome do Senhor Jesus. Beba da água e receba a sua vitória e seu milagre em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.